Olá você, tudo bem? Vida Educa Desenvolvimento Educacional. E a nossa aula de hoje será sobre autoestima. Como é construída a autoestima e como aprimorar a autoestima é o tema que nós vamos discutir, importantíssimo para você, para a sua vida. Eu sou o professor Billy Paul e este é o seu canal de Ciências Biológicas e Autodesenvolvimento. Após a vinheta, como aprimorar a autoestima, especialmente para você. Vem comigo! Ok, pessoal! Autoestima. Como aprimorar da maneira correta? Primeira coisa importante é o círculo do entusiasmo mental, físico e promessa. Tudo o que vamos fazer da nossa vida, primeira coisa que precisamos é uma atitude mental positiva, ok? Atitude mental positiva. Se com atitude mental positiva as coisas já são bastante difíceis, já são bastante desafiadoras, imagine com atitude mental negativa. Então este é o primeiro passo. O físico significa em cuidar da nossa estrutura biológica. O que comemos, o que bebemos, nosso posicionamento mental a nível de cérebro, como a qualidade do nosso sono, exercícios físicos, se for o caso, tudo isso, para que nós tenhamos uma mente sã dentro de um corpo sã. Não é isto? Corpo sã, mente sã. Ok? Atitude mental positiva. O pensamento positivo pode vir naturalmente para alguns, mas também pode ser aprendido e cultivado. Mude seus pensamentos e você mudará seu mundo. Norman Vincent Peale. A natureza do nosso pensamento é extremamente determinante na nossa autoestima, principalmente a manutenção dela. Pensamentos negativos, norteados por valores negativos, precisam ser ressignificados, de modo que nós tenhamos pensamentos mais positivos. Claro que o pensamento positivo por si só, não resolve. Eu preciso também de atitudes proativas. O que isso significa, professor? Fazer o que deve ser feito. Ter um planejamento estratégico, estudar o que devo estudar, trabalhar na minha vida, de modo a aumentar as minhas reais possibilidades de sucesso. Então, esse comportamento atitudinal somado a pensamentos adequados que gerem sentimentos adequados me permitirão ter um comportamento extremamente significativo na busca das minhas metas, na busca dos meus objetivos. Atitude mental positiva. Diga muitas vezes por dia: eu consigo tudo o que quero, eu sou bem-sucedido, eu posso, eu sou alegre, eu sou feliz, eu sou positivo, eu acredito muito em mim mesmo. A questão é, você se considera uma pessoa que consegue aquilo que você quer, que é bem-sucedido, que pode, que é alegre, que é feliz, que é positivo e que acredita muito em si mesmo? Se a resposta é sim para a maioria desses posicionamentos, eu posso dizer então que você é uma pessoa motivada, é uma pessoa de autoestima elevada. Caso contrário, você precisa rever seus valores. Você vai entender aqui que é uma questão de rever valores e muitas vezes de ressignificar os valores que temos para melhorar o nosso posicionamento a nível de autoestima. A promessa é: vou fazer, executarei a tarefa, farei eu mesmo, sempre desenvolverei meus projetos colocando-os em prática, tomarei hoje essa decisão. Extremamente importante. Eu quero que você assuma um compromisso hoje aqui com a pessoa mais importante do planeta para você. Quem é essa pessoa? Sou eu? Claro que não. É você mesmo. Se os conhecimentos, se as informações que vamos trocar nessa nossa aula hoje, se elas forem significativas para a sua vida, use-os a partir de hoje em sua vida prática.
Conhecimento é poder e potencial, não tem valor nenhum se não tiver ação. Quanto vale $1 milhão em barras de ouro no fundo do oceano num navio afundado? Não valem nada. Se estivessem aqui no meio ambiente em uso, valeriam muita coisa. No fundo do oceano, não valem nada. Assim é o nosso conhecimento. Se não tiver ação, não vale nada. Se tudo que nós estudarmos aqui hoje, se tudo que nós aprendermos aqui hoje, for significativo para você, aliás, comece a praticar isso, comece a usar essas informações na sua vida prática. Vou fazer, executarei a tarefa, farei o mesmo, sempre desenvolverei meus projetos colocando-os em prática, tomarei hoje essa decisão. Com atitude mental positiva, com o condicionamento físico necessário e assumindo um compromisso comigo mesmo, autorresponsabilidade com relação ao resultado, às metas que eu desejo atingir. Objetivo principal definido. Ok? Começamos então por uma avaliação intrapessoal. E as perguntas importantes são: qual a avaliação que você faz de si mesmo? Pense um pouco e considere quais são as avaliações que você faz, que tipo de avaliação você faz em relação à sua pessoa. Quais os julgamentos negativos que você faz a seu respeito? Pense um pouco. Quais os julgamentos positivos que você faz a seu respeito? O que é que está pesando mais na sua balança agora, neste momento em que você está assistindo a nossa aula? O que é que está pesando mais na sua balança neste momento? São os julgamentos negativos que você faz a seu respeito ou os julgamentos positivos que você faz a seu respeito? Seja bem sincero consigo mesmo. Se você respondeu aí, professor, o que está pesando mais são os julgamentos positivos. Ótimo, autoestima elevada. Mas se você está dizendo aí, professor, o que está pesando mais são os julgamentos negativos, você precisa rever seus valores. Você vai ver então que é tudo uma questão de rever os valores. Ok? Entendido? O que é sucesso? Vamos lá, vamos partir de uma premissa que todo mundo, a maioria das pessoas buscam. O que é sucesso? A melhor definição de sucesso que eu já vi foi no livro de Napoleon Hill. E ele diz o seguinte, olha só, sucesso é simplesmente conseguir o que você quer. Aquilo que você quer alcançar. Os objetivos que você traçou para a sua vida. Aquilo que você deseja significativamente e que vai fazer grande diferença quando você atingir esses resultados. Sejam eles quais forem. Conseguir esses resultados, o que você quer, representa o seu sucesso. Perceba que o que você quer é diferente do que eu quero, que é diferente que outras pessoas querem. Ou seja, o sucesso é algo individual. E o que é sucesso para um pode muito bem não ser sucesso para outro. Agora, atingir o sucesso, conseguir aquilo que você deseja, conseguir aquilo que você quer, não significa dizer que você será feliz. Porque felicidade não tem nada a ver com coisas que estão fora de você ou com coisas que você quer alcançar. A felicidade é querer o que você já tem. Alegria. Alegria. Ok? Querer o que eu já tenho. Embora eu não tenha tudo o que eu queira ter, mas eu amo tudo aquilo que eu tenho. Aquelas coisas que já fazem parte da minha vida. Tá? É o desejo pelo que tenho e não pelo que falta. Amor de Platão é desejar aquilo que não tem. Amor, alegria, Aristóteles, o desejo por aquilo que você já tem, por aquilo que não faz falta. A felicidade é um estado de espírito. Você será feliz quando se decidir que é feliz. Conta-se a história de um menino de família rica, que era levado todos os dias para a escola pelo seu motorista. No meio do caminho, o motorista parava em frente a uma lanchonete, descia do carro, entrava na lanchonete e pedia ao garçom: amigo, me traga aí um pingado. O garçom lhe trazia o pingado. E o garoto dentro do carro, observando a cena, pensava: mas o que é o pingado?
Ele não sabia o que era um pingado. Tinha vergonha de perguntar para as pessoas porque ele pensava, ora, as pessoas vão rir de mim porque eu não sei o que é um pingado. E todos os dias o motorista ia levá-lo para a escola, parava em frente à lanchonete, descia do carro, entrava na lanchonete e dizia ao garçom, amigo, me traga aí um pingado. E o garoto dentro do carro se perguntava, o que é o pingado? A história se repetia e o garoto, o que é um pingado? Ele colocou uma ideia na cabeça e pensou assim, preciso descobrir o que é um pingado, pois o pingado é a razão da minha felicidade. E se eu descobrir o que é um pingado, eu serei um homem feliz. E assim foi. E todos os dias a cena se repetia. Até que um dia o carro quebrou. O motorista não pôde levá-lo para a escola. O pai dele, preocupado, chegou, deu um dinheiro para ele e disse, olha, pega esse dinheiro, pega um Uber aí na frente, um carro, não sei, um táxi, e vai embora para a escola, senão você vai chegar atrasado hoje. O garoto pegou o dinheiro, colocou no bolso da calça, saiu correndo alegremente pelas ruas da cidade, pois naquele dia ele iria na lanchonete, descobriria o que era um pingado e seria um homem feliz. E assim foi. Entrou na lanchonete, sentou na mesa, olhou para o garçom e disse, garçom, me traz aí um pingado. E o garçom lhe trouxe o pingado. Colocou à sua frente uma xícara com leite e pingou dentro umas gotas de café. O garoto, decepcionado, olhou a cena e pensou, mas isto é um pingado? Eu tomo esse negócio todo dia lá em casa. Ele era feliz e não sabia. Felicidade é um estado de espírito. Você será feliz quando se decidir que é feliz. Querer o que você já tem. As pessoas têm a mania de colocar a felicidade como se fosse uma casinha que está sempre além do horizonte, num lugar onde sempre se pode ver, mas nunca em um lugar onde se pode tocar. Entendido? Mas como funciona isso, professor? Vamos lá. Como ocorre a construção da autoestima? Vamos entender. Começa pelas fases da vida. E a primeira fase da vida é a fase que vai de 0 a 7 anos. De 0 a 7 anos você funciona como uma esponja. Tá? Funciona como uma esponja. Se você chega para um garoto, uma criança e diz para ela que está errado, está errado. Se diz que está certo, está certo. Se diz que não vale nada, não vale nada. Ela absorve tudo, não questiona nada. A segunda fase é a fase que vai de 7 a 14 anos, que é a fase da modelagem. Você agora está modelando, tá? Você agora está conjecturando sobre todos os valores que foram incorporados na fase de 0 a 7. É a fase de 7 a 14. E a fase de 14 a 21. 14 a 21 anos é a fase da imposição. Você quer impor às sociedades os conceitos que incorporou de 0 a 7 e que modelou de 7 a 14. É nessa fase que surgem os grandes conflitos, principalmente os conflitos dentro da família. Aquelas pessoas mais adultas chegam para você e dizem, olha, esse direcionamento que você está dando aí na sua vida não é o ideal. Esse direcionamento aí não é o legal. Vá por esse caminho aqui. Mas você insiste em ir para o caminho que você decidiu, mediante seus valores absorvidos, seus valores modelados. E aí você dá com os burros na água, lá na frente, volta, poxa, você tinha razão, tá? Quebrei a cara e por aí vai, mas faz parte do processo de construção da sua autoestima. As 3 fases iniciais da vida, você constrói então toda a sua escala de valores que vão nortear a sua vida inteira. Porque valores norteiam as nossas decisões. E às vezes você vai batalhando pelas coisas e o que está atrapalhando você é exatamente esse conjunto de valores, esses paradigmas que você desenvolveu, tá? Essas crenças, tá? Porque existem crenças que podem ser impulsionantes, existem crenças que podem ser limitantes. E muitas dessas crenças você construiu nessas 3 fases de idade iniciais aí que determinam a sua autoestima. Aí chega um momento da vida que você percebe que precisa ressignificar alguns valores, quebrar determinadas crenças, quebrar determinados paradigmas para que o resultado então venha até você. Entendido? A melhor maneira que eu encontrei de explicar isso foi o seguinte. Como melhorar então isso, professor? Semelhante atrai semelhante. A física diz que as cargas diferentes elas se atraem. Na lei do desenvolvimento pessoal, as cargas iguais é quem se atrai.
Ok? Se você pensa no negativo, atrai o negativo. Se você pensa no positivo, atrai o positivo. Então é necessário eu estar vibrando numa frequência para atrair coisas que sejam boas. Entendido? Funciona assim. A melhor maneira que eu encontrei de explicar isso foi o seguinte. Essa imagem que você está vendo aí na sua tela representa um pote de balas. O que que tem dentro de um pote de balas, professor? Balas, logicamente. Diga, repita aí para você mesmo. Eu sou um pote de balas. Repetiu? De novo. Eu sou um pote de balas. Ok? O que isso significa, professor? Você é um pote de balas. Que as pessoas aí fora saibam disso ou não saibam, ok? Mas todos nós somos potes de balas. Dentro desses potes de balas, existem 3 balas de sabores diferentes. O primeiro grupo de balas são as balas azedas. O que são as balas azedas, professor? São os traumas que você tem. Alguns traumas você sabe que tem. Você já tentou mudar esses traumas muitas vezes e ainda não conseguiu. Alguns traumas você nem sabe que tem. Eles estão muito arraigados, muito aprofundados a nível de subconsciente. Mas eles estão lá. Esse é o primeiro grupo de balas. O segundo grupo de balas são as balas sem gosto. O que são as balas sem gosto, professor? São as vergonhas e limitações que você tem. Aquelas vergonhas que você tem sobre você mesmo, aquelas limitações que você tem sobre você mesmo. Ah, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo, acho que eu não vou nunca aprender matemática, acho que eu nunca vou aprender física, e por aí vai. São aquelas concepções de pensamentos repetitivos que você tem sempre, ok, no seu posicionamento mental e que limitam você. Em palavras mais simples, crenças limitantes. Temos muitas crenças limitantes. Professor, o senhor também tem suas crenças limitantes? Claro que eu tenho. Claro que eu tenho. Eu vivo sempre em busca de quebrar essas crenças, de ressignificar esses valores. Já ressignifiquei muitos desses valores, já quebrei muitas dessas crenças. Por isso que eu estou aqui conversando com você a respeito disso. E o terceiro grupo de balas são as balas doces. As balas doces são as qualidades boas que você tem, sabe que tem, e as pessoas que convivem com você também sabem que você tem. Ora, você quer tirar as balas doces de dentro do pote de balas? Não. Você quer tirar as balas azedas e as balas sem gosto. E o que é que você faz? Você para um momento nas suas reflexões, enfia a mão dentro do pote, pega a bala azeda, pega a bala sem gosto e joga fora, só que elas não saem. Elas continuam lá. Porque elas não saem. Primeira coisa sobre ressignificação de valores está no aprimoramento da sua autoestima. Não tem como você tirar as balas azedas e sem gosto para fora do frasco. Por quê, professor? Elas não saem. Professor, como eu faço então? Você tem que colocar sempre dentro do pote de balas as balas doces. O que você quer para você? Quais são os seus mais profundos ideais positivos? O que você quer? Você tem que procurar se comportar dessa forma para que você produza pensamentos e emoções alinhadas com os seus desejos, com aquilo que você quer. E à medida que você vai introduzindo essas balas sob pressão, empurrando as balas doces sob pressão através de atitudes comportamentais, o tempo vai passando e elas vão gradativamente empurrando as balas azedas e sem gosto para fora do frasco. Entendido? É assim que deve ser feito. Conta-se a história de um certo jovem, um garoto, que chegaram para ele e disseram assim: olha só, é melhor você ir para os Estados Unidos lavar prato do que ser um médico ou um professor no Brasil. Ele pegou a bala, colocou dentro do pote de balas e foi embora para os Estados Unidos. E lá ele foi trabalhar como baby sisters. Veja só, balas introduzidas dentro do pote de balas, convertidas em crenças e paradigmas, eu não tenho como tirar. Elas não saem. Se você duvida, eu posso provar. Professor, prove. Procure não pensar numa coisa que eu vou dizer para vocês. Não pense numa coisa que eu vou lhe dizer. Não pense. Não pense numa camisa azul.
Deu para você não pensar na camisa azul? Ou no momento que eu disse não pense na camisa azul, a camisa azul veio na sua imaginação? Lógico e evidente, ela veio na sua imaginação. Mas eu disse para você não pensar. Professor, o que aconteceu? No sistema neurológico, não é uma palavra que não tem significado concreto. O cérebro ignora o não e pega o resto para frente. Porque o cérebro, ele enxerga, ele decodifica as informações com imagens. O cérebro pensa através de imagens. Quando eu disse para você não pense na camisa azul, a imagem da camisa azul apareceu na sua mente. Eu quero que você imagine aí uma praia maravilhosa, um sol escaldante, porém maravilhoso, gostoso, palmeiras plantadas à margem da areia. Eu fui descrevendo e você foi vendo a cena na sua imaginação. É assim que o cérebro pensa. Ele não pensa em palavras, ele pensa em imagens. Entendido? Vamos ver outro exemplo para você entender. Não pense no final das frases que eu vou dizer para você. Não pense no final das frases que eu vou dizer para você. Não pense. Água mole em pedra dura, tanto bate. Complete a frase. Aí, ok? Dize-me com quem andas que eu te direi. Não pense. Completou a frase. Você só não completa a frase se não a conhecer. Isso são balas dentro do pote de balas. Só que essas frases representam escalas de valores. E elas estão dentro do seu pote de balas. Agora tire, jogue essas balas fora. Nunca. Sempre que você ouvir isso, completa-se a frase consequentemente. Assim são as nossas crenças, assim são os nossos paradigmas. Não saem. Então o nosso amiguinho lá colocou a balinha lá, é melhor você ir para os Estados Unidos lavar prato do que ser um médico ou um professor no Brasil. Ele sempre ouvia pessoas próximas a ele dizerem isso. Ele arrumou as malas e foi embora trabalhar como baby sisters, babá de crianças. Um dia, uma menininha que ele gostava muito de cuidar dela, ele estava colocando ela para dormir numa rede, coisa de brasileiro, nordestino. Balançando a menina na rede, resolveu cantar uma canção de niná do Brasil. E cantou uma canção que era mais ou menos assim. Boi, 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 boi da cara preta, vem pegar o bebê que tem medo de careta. Quando ele terminou de cantar a musiquinha, a menina americana, não sabia português, perguntou para ele, mas o que significa a letra dessa música? Traduz para mim? Ele então parou, pensou, poxa, como é que eu vou explicar isso para essa menina? Quando você canta a canção Boi da Cara Preta para uma criança, que tipo de sentimento você quer passar para ela? Isso, sentimento de medo. O que é que impacta mais você? É o que eu faço você pensar ou o que eu faço você sentir? O que é que impacta mais? Claro, o que impacta mais é o quê? Sensações. É o quê? Emoções. Porque as emoções vão direto para o subconsciente. Então, se eu me emotizo de forma negativa, ou sou emotizado de forma negativa, o cérebro é extremamente permeável a informações negativas, muito mais do que as informações positivas. E essas balas entram dentro do pote de balas. E aí, fazem com que a gente produza uma boa autoestima ou produza uma má autoestima. Ele então enrolou a menina, não explicou o significado da música e foi pesquisar no folclore brasileiro canções de niná que tinham mensagens positivas. Quantas ele encontrou? Nenhuma. As canções de niná no Brasil, as mais antigas, tá? Elas refletem apenas medo, desarmonia entre as pessoas, submissão e violência. Desarmonia entre as pessoas, olha só. O cravo brigou com a rosa debaixo de uma sacada. O cravo saiu ferido e a rosa despetalada. O cravo ficou doente, a rosa foi visitar. O cravo deu um desmaio e a rosa pôs-se a chorar. Pam, 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 pam. Acredito que você relembrou a música. E há quanto tempo você ouviu? Submissão. Submissão. Marcha, soldado, cabeça de papel. Quem não marchar direito vai preso no quartel. E violência? Atirei o pau no gato, mas o gato não morreu, reu. Acredito que você lembra de todas essas musiquinhas. Talvez algumas pessoas já cantaram, você já ouviu isso em algum lugar.
E todas essas musiquinhas sempre refletem valores de natureza negativa. As pessoas crescem, elas crescem com medo, elas crescem submissas, não sabem se relacionar bem umas com as outras e muitas vezes violenta, e nos perguntamos por quê. A psicologia, o estudo da psicologia já descobriu o impacto dessas informações e hoje já criou uma série de canções dessa natureza, canções infantis, canções de Niná, entre outras, de forma bem e extremamente positiva para mudar esses valores. Acredito que isso ao longo do tempo, nas próximas gerações, não terá um impacto tão grande como teve na minha, que eu sou exatamente dessa geração, ok? Entendido? E acredito que você agora percebeu que eu não tenho como tirar as balas azedas e sem gosto para fora do frasco. Tudo que eu posso fazer é colocar balas doces. Professor, como eu coloco essas balas doces, então, dentro do pote de balas? Conversação intrapessoal. Professor, o que é a conversação intrapessoal? É o seu diálogo interno. É o que o doutor Augusto Cury chama de eu. O seu eu. Quem é o seu eu? O diálogo interno. Você está me ouvindo aqui na aula e com certeza os pensamentos estão passando pela sua cabeça. Olha só o que esse cara está dizendo. Poxa, faz sentido, entendido? Então isso é a conversação intrapessoal. Você tem na sua mente o território da razão e o território da emoção. E no meio, o território multifocal. Inteligência multifocal, doutor Augusto Cury. Nesse meio desse processo multifocal, existe um autodiálogo que está constantemente dialogando o lado racional, o lado emocional. Esses dois lados têm que estar muito congruentes, tá? Para que você tenha pensamentos alinhados, produzindo então sentimentos alinhados, produzindo então uma resposta comportamental alinhada. Tudo isso você precisa e é através dessa conversação intrapessoal, desenvolvendo um eu gestor, um eu que não se submete à ditadura da resposta, não se submete a esses pensamentos e esses sentimentos negativos, não se deixa levar por eles, muda sempre a rota desses pensamentos para alinhar com os seus mais profundos ideais de sucesso e de felicidade. Eu preciso conversar comigo mesmo, mas como gestor, como líder da minha vida, como líder das minhas emoções. Entendido isso? Conversação intrapessoal. Professor, por que se preocupar com a conversação intrapessoal? Por que ela é tão importante? Porque palavras se transformam em coisas. Tudo que existe no universo físico já esteve um dia na mente de alguém. Essa máquina que eu estou usando aqui para gravar esse vídeo para você, um dia estava na mente de alguém, tá certo? Um dia estava na mente de Steve Jobs. Eu uso um Mac para gravar essas aulas para você. A resolução de vídeo é muito boa, o áudio dele também é muito bom. Mas houve uma época que isso não existia. Isso apenas estava na mente de Steve Jobs. E hoje é uma realidade aqui na minha mesa, no meu escritório 1, permitindo que eu grave uma aula de excelente qualidade para você. Entendido? O carro que nós andamos um dia estava na mente de alguém. A casa que moramos também, um bonito shopping, um dia era apenas um projeto numa folha de papel, ou nem existia numa folha de papel, estava na mente de alguém da área de engenharia. E hoje é uma realidade e você passeia por ele maravilhosamente. Palavras se transformam em coisas. Lembre-se, seus equivalentes mentais transformam-se em equivalentes físicos. Seus equivalentes mentais transformam-se em seus equivalentes físicos. Nunca esqueça disso. Por isso, a conversação intrapessoal é extremamente importante. Conversação intrapessoal, diálogo interno alinhado com ações, faz com que você atinja o resultado. Lembre-se, somente o pensamento positivo não vai resolver. Mas o pensamento positivo, uma autoestima elevada, equivalentes mentais adequados, alinhado com o comportamento correto, fazendo o que deve ser feito, você vai atingir o resultado mais dia menos dia. Só não atinge se desistir no meio do caminho. A tríade psicológica: pensamento, sentimento, comportamento. Se você pensa como tal, se sente como tal, se comporta como tal. O inverso também é verdadeiro. Se eu me comporto de uma maneira tal, eu sinto como tal e penso como tal.
Você não tem controle sobre pensamentos e sentimentos. Ninguém tem. Os pensamentos simplesmente vêm e os sentimentos eles vêm junto. Então, se os pensamentos não são bons, tá, os sentimentos também não serão. O seu comportamento também não estará muito legal. Então, o que é que eu faço nessa hora, professor? Você tem que se comportar de maneira diferente, tem que se comportar de maneira contrária. Você tem que sair do alto fluxo, do circuito fechado da memória. Tá? Nós vamos falar nisso em maiores detalhes nas próximas aulas do Vida Educa, que nós estamos providenciando uma aula para você a nível de inteligência emocional. Entendido? Assista, essas aulas serão extremamente importantes. Tá? Eu preciso desse alinhamento de autoestima, eu preciso da inteligência emocional. Então, se eu não estou pensando e nem sentindo adequadamente, então eu vou me comportar da maneira como eu quero pensar, da maneira como eu quero sentir. Eu não tenho controle sobre pensamentos e sentimentos, mas eu tenho controle sobre o meu comportamento frente às adversidades da vida. Não se submeta à ditadura da resposta. Procure sempre se questionar sobre suas crenças, ressignificar crenças que precisam ser ressignificadas. Se não der para fazer sozinho, procure ajuda psicológica, tá? E vai funcionar. E você vai estar alinhado com os seus mais profundos objetivos. Entendido? Certo ou não? Toda vez que você se pegar no pensamento negativo, olha lá, está aqui o pensamento negativo. Toda vez que você se pegar com pensamentos negativos, você pare e se pergunte, então, o que eu realmente quero? Você sai do fluxo de pensamentos negativos e vai para pensamentos afirmativos. Eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. O que devo fazer para obter isso e isso? Isso, isso e isso. Então vamos deixar de pensar besteira e vamos fazer o que tem que ser feito. Pronto. É assim que você deve atuar. Se alguém chegar para você com pensamentos negativos, você deixa a pessoa falar. Quando ela terminar, você pergunta para ela, e aí, o que realmente você deseja? O que realmente você quer? Ela vai sair do fluxo negativo, do circuito fechado da memória e vai pegar e começar a pensar naquilo que ela realmente deseja e vai falar sobre isso para você. E se ele for aquele amigo que a gente tem às vezes, que é um amigo cemitério, da próxima vez que ele lhe encontrar, ele vai passar longe de você. Aí você se livra da negatividade da pessoa e ela nem vai ficar chateada contigo. Mas ela sabe que se você for com a sua negatividade para cima dela, o que ela vai perguntar o que você vai perguntar para ela? O que você realmente quer? A mesma pergunta você faz para você sempre que o pensamento negativo vier à sua mente, para que você mude o seu autodiálogo e passe a se concentrar naquelas coisas que você deseja, naquele objetivo que você quer alcançar. Faça isso, tá? E com o tempo você vai percebendo a mudança significativa que vai ocorrer na sua vida. Importante, ontem fui terceiro, hoje sou segundo, amanhã com certeza eu serei primeiro. Este é o pensamento correto. Mudança, é preciso mudar. Mudar é fazer diferente. Se você continuar fazendo o que sempre fez, continuará obtendo o que sempre obteve. Tá? Se você está fazendo, não está funcionando, não está dando certo, mude o jeito de fazer as coisas. Procure desenvolver estratégias diferenciadas. Porque se você não está obtendo o resultado desejado com o que está fazendo até agora, não deu o resultado, então mude. Mude, eu preciso estar mudando sempre, fazendo diferente. E qual é o componente que eu preciso para a mudança? A ousadia. Ouse fazer e o poder lhe será dado. Ousar e ousar. Ousar inovar. Ousar fazer diferente. Cair para dentro, ir para cima, com proatividade, com atitude, com comportamento proativo. Ouse fazer e o poder lhe será dado. Pensamento positivo em conjunto, pode quem pensa que pode. Se você pensa que pode ou pensa que não pode, de qualquer forma você está certo. Você está dizendo para você, está se impregnando de pensamentos negativos de que não pode, realmente não pode. Se impregne de pensamentos afirmativos, aquilo que você realmente pode e tem condições de fazer, superando sempre suas limitações, buscando a excelência.
Aristóteles. Aristóteles definia a excelência dizendo que a excelência resulta da superação diária de si mesmo. Eu vou repetir. A excelência resulta da superação diária de si mesmo. Eu tenho que estar superando a mim mesmo todo dia, todo dia, todo dia. E aí você chega no merecimento, dar a César o que é de César. Cada indivíduo obtém da vida a medida exata que seus talentos e habilidades permitem. Cada indivíduo obtém da vida a medida exata que seus talentos e habilidades permitem. Se alguém obteve mais, teve talento e esforço para mais. Se obteve menos, talento e esforço para menos. Não é só o talento e o esforço que resolve. Eu preciso também ter planejamento estratégico. Preciso pensar estrategicamente. Não vá embora ainda. Esse é o recado que eu tinha a dar a você hoje nessa nossa aula de aprimoramento da sua autoestima. Se você gostou do que você viu aqui, utilize esse conhecimento na sua vida prática. Conhecimento é poder em potencial, não tem valor nenhum se não tiver ação. Procure sempre rever seus valores, ressignificar suas crenças, quebrar paradigmas para que você tenha uma autoestima cada vez melhor, permitindo a você uma vida muito bem mais sucedida, mas não só mais sucedida, mas com padrão de felicidade, QF, quociente de felicidade. Se inscreva no canal, ative as notificações. Nos encontraremos na próxima aula. Tchau!